Vamos para a questão 71. Cara, 71, vou até diminuir minha tela aqui para vocês conseguirem ver tudo. Nós temos dois textos. Veja que a questão pergunta: qual a relevância, ou seja, qual a importância do estudo das relações de poder apresentadas nos textos? Agora vamos ler aqui os textos. Temos o primeiro texto que coloca disponível em www.ufrgs.br, acesso em 20 de outubro de 2021. Páscoa Vieira, século XVII. Nasceu em Massangano, no interior do atual território de Angola, em 1658, filha de cativos, sendo ela própria serva de uma senhora chamada Domingas de Carvalho, que a batizou e realizou o seu casamento com outro cativo da mesma propriedade, de nome Aleixo. Então o texto está falando aqui, sobre uma mulher que nasceu numa região de Angola, que era filha de cativos, filha de escravos, e que também era um escravo. Acabou se apresentando aqui como um escravo também. Em 1695, foi vendida e embarcada para Salvador. Anos mais tarde, estabeleceu relações conjugais com o cativo Pedro Ardas, motivo pelo qual, no ano de 1700, foi denunciada à Inquisição de Lisboa. Então, olha lá, nós temos uma mulher que tinha nascido lá na África, lá em Angola. Ela era filha de escravos e, consequentemente, era escrava também. Ela, então, foi, depois de um tempo, vendida e embarcada para Salvador. Então, ela veio para o Brasil. E aí, depois de alguns anos, olha lá, ela veio e estabeleceu relações conjugais com outro escravo, o Pedro Ardas. E, por conta disso, ela foi denunciada à Inquisição de Lisboa. Por que talvez ela foi denunciada à Inquisição de Lisboa? Eu imagino que era porque ela traiu o seu antigo marido. Se você parar para analisar, veja, lá em Angola, ela teve um casamento com outro cativo da mesma propriedade. Então, ela já tinha se casado. Aí ela veio pro Brasil, e então ela se casou mais uma vez. Só que agora ela se casou com um outro homem. Agora não era mais o Aleixo, agora era o Pedro Ardas. E aí ela foi denunciada à Inquisição. Então a mesma instituição lá da igreja que condenava determinadas condutas que eram contrárias aos princípios da Igreja Católica foi a instituição que recebeu essa denúncia. Olha o texto 2. Páscoa possuía várias culturas, 2 línguas, o quimbundo e o português. Quem que é Páscoa? Talvez Páscoa seja essa mulher aqui, né? A Páscoa Vieira, porque o título do texto coloca isso. Então pode ser que seja relativo a isso. Páscoa possuía várias culturas, 2 línguas, o quimbundo e o português. A cultura africana de sua infância e juventude foi pouco evocada no processo. Em contrapartida, demonstrou um conhecimento aprofundado do catolicismo romano. Seu marido na Bahia vinha de outra África, diferente da sua, de um universo cultural e linguístico diverso. Ela morava em Salvador, mas seu destino foi decidido em Lisboa, sede do tribunal que a condenou e iria modificar o curso de sua vida. Beleza. Então ela morava em Salvador, ela foi denunciada para a Inquisição e aí ela foi julgada em Lisboa, lá em Portugal, sede do tribunal que a condenou e iria modificar o curso da sua vida. Ok. Aí a questão coloca: qual a relevância, qual que é a importância do estudo das relações de poder apresentadas no texto, ou nos textos, para a gente ser mais errado aqui. Letra A, expor o legado de uma líder. Letra B, confirmar a condição de liberta. Letra C, denunciar o caráter de uma pagã. Letra D, retirar a personagem do anonimato. Ou letra E, apresentar a inclusão dos povos conquistados. Vamos lá. Quando a gente coloca o estudo das relações de poder, que se demonstra pro caso dessa mulher, que, poxa, era uma escrava e que foi subjugada lá no Tribunal de Lisboa, você tem um estudo que é importante para qual razão? Letra A, para expor o legado de uma líder? Não, se você parar para analisar, essa mulher, essa Páscoa Vieira, não era necessariamente uma grande líder. O texto não citou, e você não estuda na história, nenhuma informação relativa a essa Páscoa Vieira como sendo uma mulher que, cara, chegou a executar grandes ações na história do Brasil. Então ela não era uma pessoa que exerceu uma ação de liderança em algum movimento. Ela era só uma escrava entre Angola, Brasil e Portugal. Você só tá falando aqui de um relato relativo à história de uma mulher específica que passou por esse processo. Então a relevância do estudo dessas relações de poder, pro caso dessa mulher, não tem um ponto central ligado à exposição do legado dessa líder, mas muito mais a uma relação do tipo: isso aí vai ajudar a evidenciar um tipo de comportamento que poderia acontecer nessa história do Brasil. Letra B. Confirmar a condição de liberta? Não, ela não era liberta. Ela continuou sendo escrava tanto antes, quando ela morava na África, quanto depois, quando ela passa a morar no Brasil. Letra C. Denunciar o caráter de uma pagã? Também não. Veja, quem está falando sobre caráter de uma pagã é a lógica proposta pela igreja. Você não está tentando denunciar o caráter de uma pagã. Isso aqui é muito mais para mostrar como que essas relações de poder se instituíam. Aqui você tem que ter uma visão neutra. Você não tem que aderir à visão do catolicismo da igreja para poder julgar a questão. O examinador do Enem nunca vai querer isso de você, a não ser que ele coloque isso explicitamente no comando. Letra D. Retirar a personagem do anonimato. Isso aqui até faz sentido,
Porque você tá pegando uma personagem qualquer, uma mulher que, cara, ninguém conhecia, ninguém fazia ideia de quem era, você tá tirando ela do anonimato. Não me parece a melhor opção, mas por enquanto tá melhor do que as demais. Ou letra E, apresentar a inclusão dos povos conquistados? A letra E não faz sentido algum, né? Porque acontece tudo, menos inclusão. Essa mulher não tá sendo incluída. Ela é um povo, né? Um povo que foi conquistado e que não tá recebendo os mesmos direitos que outras pessoas de outras situações hierárquicas na escala da sociedade teriam. Então, cara, a letra E é errada pra gente. A melhor opção aqui pra gente seria, de fato, a letra D, né? Retirar a personagem do anonimato. A letra C, ela é muito interessante. Só que a letra C só faria sentido se a questão tivesse pedido para você ter essa mesma visão proposta pela Igreja Católica. Considerando a visão, a perspectiva da Igreja, aí você poderia pensar na letra C, né? Foi uma ação que foi feita para denunciar o caráter de uma pagã. Aqui, nesse caso, você está estudando essas relações de poder que aconteceram lá nos séculos passados do Brasil, com o intuito de tirar uma personagem do anonimato, uma personagem que seria só mais um Zé Ninguém na história do Brasil, e trazer essa personagem como um ser humano que passou por esse processo de subjugamento ao longo dessa história. Denunciar o caráter de uma pagã não faz sentido, porque, cara, esse caráter de pagã já tinha sido denunciado lá no contexto da história. Ela já foi julgada por isso. Aqui a ideia desse estudo é ir além disso, é tirar essa personagem do anonimato e trazer uma nova perspectiva sobre um tipo de relação de poder, sobre uma conduta que era efetivada na época do Brasil. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.